No capítulo 2, você vai compreender como se deu a inclusão de Brasília no plano de metas de Juscelino Kubitschek. Em 1954, com o suicídio do presidente Getúlio Vargas, o país passa por um período de grande turbulência política e institucional. Era iminente a possibilidade de um golpe de Estado, de um golpe militar. E em 55, isso marcou a campanha política para a presidência da República. O então candidato Juscelino Kubitschek define seu discurso em duas frentes. Primeiro, no campo econômico, ele lança o Plano de Metas, o plano desenvolvimentista com 30 metas. E nessas 30 não estava a construção de Brasília. A ideia, dizem os historiadores, surge ao acaso. No campo político, ele dizia nos seus discursos: eu serei o guardião da Constituição, não permitirei golpes, serei o defensor da democracia. Dizem os historiadores que ele estava na cidade de Jataí fazendo um discurso e aí aparece na história seu Toniquinho. Final round. Test your might. Fight! Povo goiano, povo do Piqui, eu serei o guardião da Constituição. Tudo que tiver escrito lá, eu cumprirei e farei cumprir. Candidato JK, fala, meu filho. O senhor está dizendo aí que vai cumprir a Constituição, é isso mesmo? É isso mesmo, meu filho. Tudo que tiver lá, eu irei cumprir. Então candidato, então eu quero saber se o senhor vai cumprir o dispositivo constitucional que determina que a capital tem que ser transferida Planalto Central do Brasil. O senhor vai cumprir a Constituição mesmo, candidato? Mas tem isso mesmo na Constituição, meu filho? Mas, candidato, está na Constituição, nas disposições transitórias, no artigo 3º, a área da capital já está até demarcada pela Missão Cruz desde 1892, candidato. Pois se está lá, eu farei cumprir. Aquilo foi noticiado nos jornais carioca. O povo do Rio de Janeiro não queria nem saber dessa história da capital sair de lá. Isso tomou corpo e os assessores do Juscelino Kubitschek perceberam que aquela promessa vaga foi algo muito bom, porque se encaixava feito luva no plano de metas. E eles criam a 31ª meta, a meta síntese, a construção de Brasília. Na concepção deles, se constrói Brasília no Planalto Central, isso facilitaria a realização de outras metas. Isso vem fundamentar as justificativas para transferir a capital para o Planalto Central. Quais são essas justificativas? Presta atenção. A mais famosa e mais antiga justificativa para se tirar a capital do litoral do Rio de Janeiro e levá-la para o Planalto Central, e que é secular, é a questão da segurança nacional, que você já viu inclusive no primeiro capítulo. Desde a época do Brasil Colônia, considerava-se que a localização da capital na faixa litorânea deixava o país vulnerável a ataques estrangeiros. Gente, até hoje, 2018, a maior parte da população brasileira está concentrada na faixa litorânea. Isso hoje, em 2018. Tenta imaginar como era o povoamento brasileiro nos anos 50. A região centro-oeste era isolada e a região norte era abandonada. Então já havia uma preocupação em fazer a marcha para o oeste, levando o que agora? Povoamento para o interior do país. Então vamos interiorizar o povoamento. Então, galera, você constrói Brasília. E aí vieram os candangos, vieram os operários e de alguma maneira essa cidade que recebeu servidores públicos e que recebeu aqui os candangos já proporcionou um razoável povoamento do interior do país. Tudo bem? Interiorização do povoamento. Veja bem, naquela época também, nos anos 50, a atividade econômica, industrial, agropecuária e tudo acontecia efetivamente aqui, ó, na faixa litorânea. Então, já havia, inclusive no plano de metas, a necessidade de se fazer a expansão da fronteira agrícola. Leia meus lábios,
expansão da fronteira agrícola. Com a construção de Brasília, a galera começa a comprar as áreas de Cerrado e o sul da Amazônia, que é a região do Pará e companhia, e começa a desmatar o Cerrado para implantar a agropecuária, para implantar também o cultivo de soja. Então, criação de gado e cultivo de soja foi o que ganhou destaque. Ou seja, ocorreu aí o que, galera? A interiorização do desenvolvimento. E por fim, galera, analisa aqui comigo, a borracha é minha mão mesmo, olha para cá. Você constrói a cidade aqui. Brasília, a capital, não podia ficar isolada. E para integrá-la, olha aqui, ó, para integrá-la ao restante da nação, até porque também fazia parte das metas do plano do governo JK, começa-se a abrir estradas, as rodovias, as BRs ligando a capital às capitais dos principais estados brasileiros. Então a abertura de rodovias permite uma maior, o que, galera? Integração nacional. Então leia meus lados. Com o povoamento, com o desenvolvimento e com a integração, a região centro-oeste do Brasil, que era marcada pelo isolamento, se integra, se articula ao restante do país. E ainda há os que dizem que o Rio de Janeiro, já na década de 50, era uma verdadeira muvuca. Uma cidade com concentração industrial, com um porto bastante movimentado, com a concentração de intelectuais, e lá no meio, os governantes. Então, qualquer medida impopular dos governantes, a população ia pra rua protestar. Filho da puta, filho da puta, filho da puta. Nas apertadas ruas do Rio de Janeiro, isso gerava uma insegurança para os governantes. O que a gente faz então? Leva a capital para o meio do Planalto Central. O que tinha aqui, gente? Cerrado, Tamanduá-Bandeira, Lobo-Guará, Viado Campestre. E nada disso reclama, nada disso reclama. Então aqui você de alguma maneira garantiria a segurança dos governantes. Ou seja, retiraria a administração pública federal da grande concentração de atividades que já havia na cidade do Rio de Janeiro. Então essas, meus amores, são as justificativas para se tirar a capital do litoral e transferi-la para o Planalto Central. É nesse contexto de transformação da realidade econômica brasileira e de transformação da realidade social e de transformação da região centro-oeste que se dá o início da construção de Brasília. Ela, segundo seus idealizadores, não poderia ser uma cidade qualquer, igual ou semelhante a tantas outras que existiam. E o que ficou diferente nessa cidade? Isso eu só te conto no próximo capítulo.